Estádio de volta e vários medalhistas da Rio 2016 deram o ar da graça no primeiro dia do Open Internacional Paralímpico em São Paulo. No atletismo, em meio à descontração, a luta pelos índices para o Mundial de Londres, que acontece em julho. A largada dos 800 metros marcou também o início do sonho paralímpico desse pessoal. Daniel Tavares esteve lá no ano passado, no Rio de Janeiro. Foi ouro nos 400 metros. Agora tenta a sorte em mais uma prova. É uma volta a mais, então a dor um pouco aumenta. Então a gente traçou uma estratégia, né? Pois como eu tô vindo de uma lesão, então só tive 3 semanas ao longo do Open, né? Para pegar e treinar. Pelo menos eu dei o meu melhor, né? No Open é assim, o adversário da raia do lado nem sempre é o da própria classe. O Daniel, que tem deficiência intelectual, competiu ao lado do amigo Samuel Eckert, que tem baixa visão, cada um fazendo tempo para sua categoria. É uma sensação muito gratificante, competir com ele que é meu amigo de já tem um tempo, que a gente foi seleção junto, foi muito gratificante. O tempo não saiu exatamente como a gente queria, que era conseguir a marca para o Mundial. Mas é uma primeira competição, então já tá valendo. A Verônica Hipólito também estava lá na pista, mas atacando de repórter. Como ela ainda se recupera da cirurgia para tirar um tumor no cérebro, ficou fora do Open. Mas como ela mesmo diz... Onde tem Verônica tem trabalho. E hoje eu estou cobrindo o perfil do CPB, o Instagram do CPB, o CPB oficial, e mostrando como é a realidade do movimento paralímpico, pelo menos no atletismo. O Daniel e Samuel viraram pauta para ela. O UFC paralímpico já está faltando pedaço, mas eles vão. Eu acho que falta um pouco isso. Quando a gente está com alguém conhecido, o pessoal se solta mais. Eu quero mostrar isso do paralímpico. A animação também na arquibancada, tinha música. E a galera foi ao delírio com a bateria que teve 6 medalhistas paralímpicos, o tiro de 100 metros mais esperado do dia. Acho que esse é um evento inédito, né? Só o Open para poder realizar isso no Brasil, já com a equipe brasileira tão forte. É isso que representa para os outros países. Quando os outros países olharem o start list, poxa, correu 6 atletas medalhistas em uma mesma prova, na mesma bateria, então isso mostra a força que o esporte paralímpico tem no Brasil. Por mais que tenham sido classes diferentes, todos os atletas têm um tempo muito parecido, que são os melhores de cada categoria. Então eles não pegaram atletas aleatórios e colocaram para correr, pegaram os melhores que tenham tempo bem parecidos, para ter essa disputa como vocês acabaram de ver. Em meio às disputas nas baterias e a toda a descontração do Open Internacional, um objetivo bastante sério, que é a classificação para o Mundial de Londres. E o Thiago foi o primeiro aqui no Open a conseguir essa marca, não é isso, Thiago? É exatamente isso, né? A marca estipulada para a gente fazer o índice era de 45 metros e 28, e eu com a marca de 48,04 consegui aí fazer o índice A. Índice que também é o novo recorde mundial, né? Exato, o recorde mundial já era meu, né? Já havia quebrado ele ano passado, que era a marca de 47 metros e 28. E agora eu tive a felicidade de novamente quebrar o recorde mundial. E, logicamente, o mais importante é conseguir esse índice, né? Para estar indo para o Mundial em Londres. Na pista, atingir a marca foi mais difícil. Para o nosso resultado ia depender do clima, como é que está o vento. E acabou que a gente pegou um pouco do vento contra no peito. E isso prejudicou um pouquinho no resultado, desempenho. Vinícius Rodrigues também não conseguiu o índice por agora, mas não escondeu a satisfação de estar no Open e nem a gratidão com quem o ajudou a chegar ali. 3 anos atrás, quando eu sofri um acidente, ela me reabilitou, me ensinou a andar. E hoje eu tô correndo aí graças ao trabalho dela. Então eu não cheguei aqui sozinho, né? Muitas pessoas me ajudaram a conseguir uma viagem, uma fisioterapia. E, pô, essas pessoas que foram ponte, né, no meu sonho me fizeram chegar até aqui hoje. Só fera, gente. E a gente segue falando de paradesporto, porque lá em São Paulo, o Juliano Justo está com Flávio Reitz, ele que representou o Brasil no salto em altura em 2 Paralimpíadas. Não é isso, Juliano Justo? Estamos aqui, Daniela, com mais uma fera do esporte paralímpico. O Flávio Reitz representou o Brasil em 2 Paralimpíadas. E você pode observar aí no VT diversos colegas, seus amigos, né, Flávio? Muito boa noite, obrigado pela presença aí. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, a gente no Rio, a gente formou ali uma grande família, né, do paraatletismo brasileiro, e foi uma grande honra poder representar o país.
E melhor ainda poder ver que todo mundo está num alto rendimento, se mantendo ali para poder fazer bonito e conquistar várias medalhas. Deixa eu te perguntar, amanhã vai ser você, né? Lá no Open. Como é que está a expectativa? Como é que foi a tua preparação? Isso vai ser o primeiro evento internacional depois das Paralimpíadas, né? Isso, então amanhã, 3h40 da tarde, lá no Centro de Treinamento Paralímpico, a gente vai estar competindo a prova do salto em altura. É a primeira competição do ano. Depois da Paralimpíada, que eu acabei lesionando na Paralimpíada, eu competi uma etapa do Nacional no ano passado. Esse ano eu tive outra lesão, então esse ano ele está sendo meio conturbado, mas a gente está aí bem esperançoso que vai sair uma boa marca para a gente ficar entre o primeiro ou segundo lugar no ranking mundial do ano. Ainda o objetivo, que é o índice para o Mundial, ainda está um pouquinho longe, mas nós temos outras competições aí no decorrer e em tempo hábil para conquistar essa vaga para o Mundial. Flávio, essas imagens que a gente está vendo são do teu início no salto em altura. Exatamente. Né? Isso Você foi batendo o recorde brasileiro, né? Exatamente, 1,65 m. Essa marca, na verdade eu não fiz aí, foi num regional em Curitiba. Na verdade, em 2012, depois, mais à frente, eu fiz essa marca que foi o que me valeu a convocação para participar da Paralimpíadas de Londres e que foi fenomenal. E falando desse Open, que vai ser o primeiro evento então internacional que vocês vão ter a oportunidade de participar, a gente tem um circuito já bem consolidado envolvendo atletas em nível nacional. Sim. O que faltaria então, de repente, para vocês conseguirem ter um intercâmbio maior com esse pessoal de fora? E lógico que isso também aumenta ainda mais, né? O desempenho de vocês melhora, né? Esse Open Internacional, ele está sendo a primeira grande competição aqui no país e para nós é muito importante porque o índice técnico é muito alto em todas as provas, seja na pista, seja no arremesso, como foi ali o caso do Thiago, seja nas provas de salto. Quanto maior esse índice técnico, esse nível dos atletas, para nós é melhor porque acaba forçando a gente a estar evoluindo e melhorando cada vez mais. Hoje a gente sente uma dificuldade bem grande de estar tendo acesso a esse nível porque é uma competição no início do ano, então a maior parte dos atletas ainda está no meio da sua preparação do objetivo final, que é o Mundial. Então, assim, viagens internacionais acaba ficando um pouco difícil de você fazer por conta do custo e de todo, né, a situação, vida de atleta não é tão simples assim, financeiramente falando. Mas a gente vai evoluir. O circuito nacional, que aí acaba não tendo a participação de atletas estrangeiros, ele está bem consolidado e a gente tem, durante o ano, aí, 4 ou 5 provas para estar evoluindo e mostrando aí todo o resultado dos treinamentos. Flávio, eu queria te perguntar, que para mim o que chamou a atenção é que salto em altura, para uma pessoa amputada, para mim, na verdade, não teria a menor condição com as duas pernas. Queria te perguntar como é que foi o teu processo a questão foi um tumor que tu teve, né, no fêmur. Explicasse um pouquinho para a gente e como é que tu chegou no salto em altura. Essa mesma reação que tu tem a respeito de raciocinar salto em altura sem uma perna foi a mesma situação que eu passei quando eu recebi o convite. Então, hoje eu tenho 30 anos, estou amputado desde os 16 anos de idade por conta de um tumor ósseo, um osteosarcoma. Fiz quimioterapia e tal, mas não resolveu, então a solução foi amputar, porque é um tumor com um nível de agressividade, de mortalidade muito grande. Depois da amputação, toquei a vida normalmente, fui estudar, fui trabalhar. E o mundo paradesportivo se abriu para mim em 2008, lá na minha cidade natal, Francisco Beltrão. E em 2009 fui morar na cidade de Itajaí e tal. Só que somente em 2011 é que eu comecei a praticar efetivamente o salto em altura, primeiramente de meio receoso, com medo de me machucar, sem saber muito aonde eu estava me metendo. Na verdade, a gente tem uma mania de tudo que nos é desconhecido, a gente, né, afasta e acha que não pode. Mas, na verdade, a gente tem aí uma capacidade muito grande que às vezes a gente nem conhece, né? E hoje eu consegui grandes resultados e para mim tem sido bem gratificante. E um detalhe bem curioso, o teu início no salto em altura, antes você praticava handball. Sim. Foi na época era a tua técnica, a professora e tal, hoje esposa, né? Ela que de repente te indicou esse esporte e tal. Exatamente, eu sou muito grato para ela e agradeço, né, tenho a oportunidade de agradecer para ela todos os dias, mas na época, lá em 2010, nós tínhamos uma relação profissional, então ela, num curso que ela fez de aperfeiçoamento junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ela viu num vídeo institucional da Paralimpíadas de Atenas de 2004, um atleta saltando.
E aquilo marcou para ela também, né? Porque era algo que também não era da realidade dela. No nosso dia a dia, eu sempre fui muito ativo, utilizava a muleta, utilizo até hoje a muleta, mas às vezes eu não fazia uso dela para pegar alguma coisa, subir em algum lugar, pular um muro. E numa dessas ocasiões ela viu eu saltar por cima de um obstáculo alto, por cima de um obstáculo com 1 metro, 1,10 m de altura. E aquilo linkou para ela as duas situações, o salto em altura como prova, como oportunidade de uma prova diferente, e a minha capacidade. A minha primeira reação foi, não, o quê? Salto em altura, o que é isso? Não dá, e se eu me machucar? Tá. Ela, com toda a lábia e a expertise dela dentro do paradesporto, me convenceu, dizendo ali, não, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento para te fornecer ali uma estrutura para você evoluir. E só tenho a agradecer para ela. Depois a gente acabou evoluindo no relacionamento. Né? Legal, muito legal, Flávio. Realmente uma belíssima história. E a gente vai ficar acompanhando o teu desempenho amanhã, nas próximas competições também. E, na verdade, não só o seu, de todo o esporte paralímpico brasileiro. A gente vai acompanhar de perto e torcendo aí para um bom desempenho amanhã. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Conto com a torcida de todos amanhã. E todos contam com a torcida de vocês, que é importantíssimo. Valeu. Daniela, volto com você aí do Rio de Janeiro. Juliana Justo, adorei a história de amor do Flávio. Tchau, tchau. A seguir, vamos ver os gols da Liga Europa. E já temos definidos os semifinalistas da competição. Voltamos no instante.